coisa errada na igreja, coitadinha dela, ela não sabe, irmão. Um homem, uma mulher de Deus, para pregar o evangelho, eles enxergam muito além de você. Porque Jesus não ia botar assim um cego para guiar outro cego. Ah, mas por que não fala nada? Porque não é isso que Deus mandou fazer. Se Deus mandar eu falar alguma coisa, a hora que Ele manda eu falar, eu falo. Mas se Ele mandar eu me calar, eu me calo. Deus sabe como é que trata com os filhos dele, entendeu? Eu só sou o instrumento usado por Deus para ser dirigido aquilo que Ele me orienta. Você está entendendo? A Bíblia diz que o joio e o trigo, como é que eles crescem? Junto. O que Deus falou para o pastor nessa parábola? Não arranque o joio. Que é para você não tirar o trigo junto. Não foi isso que Deus mandou fazer? Então, gente, a gente tem que vigiar. Entendeu? Isso é um problema muito sério. Vai vir em consequência, as coisas não andam, tudo fica agarrado, porque a pessoa está lidando com o pastor, com uma pastora, como se fosse um homem, uma mulher. Tudo bem, não é melhor do que você, mas é um ungido de Deus. E está sendo usado por Deus para ensinar a verdade. Gente, eu me dou com o meu pastor e com a Giane. Assim, a gente conversa, ri, brinca. Né? Igual na Santa Ceia lá, que a gente foi lá no escritório lá, a gente riu pra caramba, brincou e tal, mostrando o negócio lá no celular, ele e a Giana, mas eu tenho temor da unção que ele carrega. Então quando ele está pregando lá no altar, aquilo que ele está falando eu levo a sério, senão eu não tenho como ser dirigido por Deus, gente. Eu não estou sendo dirigido por Deus, na verdade é essa, eu estou vivendo pela minha cabeça, isso é perigoso. Aí meu pastor uma vez me orientou, né? Uma vez, Fabiana, quando você for lá no Monte das Oliveiras, procura ir durante o dia. Não vá sozinha não, porque você é mulher, é menina também que é mulher. A não ser quando foi que a gente foi, né? O irmão antes foi da gente, que mesmo assim eu avisei ele, falei, pastor, o irmão vai com a gente, abençoa a gente lá e tal. Não precisa, pessoal, preste atenção nisso, não precisa o pastor ficar toda hora me ligando, porque Deus não vai ficar atrás de você para saber se você obedece ou não obedece, gente. Pessoal, desperta isso, Deus não vai ficar te forçando você. Nós temos um livre-arbítrio, Deus não vai ficar toda hora mandando o pastor e a pastora te dar recado, não, para com isso, ele não vai fazer isso. Só que a vida, ela não anda, ela vai travar, as coisas começam a dar errado. E o pessoal está tão acostumado em dar errado que eles já nem sentem mais. Eles já acham que é normal sofrer. Ué, assim mesmo, o evangelho é assim, não é não. O evangelho não é assim, o evangelho é boas novas de salvação. Deus, muitos aí já eram para estar lá na frente, mas a pessoa está com a vida lá atrás, porque ela não leva a sério. Não respeita os ministros do Senhor, não vê como homem de Deus, né? Você está entendendo? Aí fica, ou como mulher de Deus, então fica um sofrimento. Então, o que acontece? Eu vou mostrar um negócio aqui a vocês. Lá no livro de Mateus, porque, gente, se a gente não tivesse a Bíblia, não tivesse ali, o pastor não estivesse sempre ensinando na palavra, tudo bem. Sabe, tem coisas, pessoal, que é normal um novo convertido, uma nova convertida fazer. Mas tem pessoas que já estão na igreja há anos. Não era para estar cometendo os mesmos erros. E até o apóstolo Paulo falou isso. Vocês estão voltando lá nos rudimentos fracos. Vocês estão voltando lá na época que você era novo convertido, nova convertida. Você não é mais. Você já é maduro na fé, irmão. Você entendeu? Então, olha o que está escrito lá no livro de Mateus. Tem que parar com isso. Quando você vê seu pastor de qualquer maneira, você não obedece, você acha que é assim mesmo, o pastor não sabe o que está falando, não, irmão, você vai ficar sofrendo. O problema é esse, porque olha, vou te falar um negócio. O pastor falou isso para mim, não falou? Do Monte das Oliveiras, ele não precisa ficar me ligando, eu já sei. Isso faz anos. Toda vez que eu vou lá, começa a anoitecer um pouquinho, eu venho embora para casa. Você está entendendo? Porque se é aquilo ali, pronto. Se você é de Deus, você vai ouvir a palavra de Deus, você vai obedecer a Deus.
Mas a pessoa que fica insistindo, irmão, você está mostrando que você não é de Deus. E quem é de Deus obedece a palavra. Entendeu? Então eu já vi várias pessoas morrer aí em lugares. Mas cadê? Tal, tinha pastor. Pastor avisou. Pastor avisou, mas a pessoa não ouviu. Entendeu? Porque, por exemplo, eu não tenho nada a ver com a vida de vocês, de ninguém aqui. Nem eu posso se meter na vida de ninguém. Mas se eu estou sendo usado por Deus para dar um conselho de Deus na sua vida, escuta bem o que eu estou te falando para você. Esse conselho é de Deus. Se você não seguir, vai dar ruim. Cabe amaldiçoando? Não, é porque todos eles deu ruim. E tem alguns que ainda está dando. Aí a tendência é a pessoa depois chegar, poxa, pastor, tem aquilo que a senhora avisou? Tem? Aconteceu. Fazer o quê? Jesus não avisou Pedro antes? Pedro, antes do galo cantar 3 vezes que me lembrará. Ruim. Tem um montão de gente fazendo isso. Ontem mesmo atendi uma irmã, passando uma batalha. Eu falei, é mesmo, irmão? Poxa. Eu fui falar uma palavra para ela bem que a senhora avisou, né? Lembra que a senhora me avisou? Eu falei, lembro. Ainda bem que ela lembra também, né? Não me esqueceu. Você está entendendo? Eu não vou se meter na sua vida, gente. Eu não ganho nada em me meter na vida de ninguém. Eu não ganho uma nota de 50, uma nota de 100, nada. Mas eu estou ensinando certo. A pessoa não aprendeu certo e ficar insistindo no errar, vai dar ruim para você. A única coisa que eu vou ganhar é que eu fico triste de ver as pessoas tão ensinadas por Deus que estão caindo. Já rindo. Eu falei o quê? Eu não posso forçar ninguém a obedecer. Não posso abrir os olhos da pessoa para ela enxergar que evangelho tem que haver obediência. Primeira coisa, não adianta falar que, meu Deus, aleluia, glória a Deus, falar em língua, rodar aqui. Ai, meu Deus, eu sou muito santa, mas eu obedeço? Não. Então, para Deus não é nada que eu estou fazendo, gente. Nada. Eu posso vir pregar o evangelho, eu posso orar em língua, posso ficar 10 anos orando. Deus não está nem aí. Ele vai olhar para mim, Ele quer saber se eu estou obedecendo a palavra. Se eu não obedeço, não adianta ficar falando que eu sou de Deus, mas nem que o pastor obedeça. Gente, eu estava conversando com o meu pastor sobre isso. O primeiro sinal que a pessoa é convertida, eles respeitam e obedecem seus líderes. Primeiro, eu posso mostrar isso na Bíblia. Saul não obedeceu o líder dele, não obedeceu Samuel. O que aconteceu com ele? Corá, Datã e Abirão morreram por quê? Quem sabe por que ele morreu? Ninguém sabe. Ele resistiu ao profeta. O profeta pediu para chamar ele, chama ele lá. O Moisés está pensando o quê? Que ele manda na gente? Pode falar para ele que a gente não vai, não. Eles foram engolidos vivos, ele, família, todo mundo. A resistência, às vezes a pessoa pensa, eu vou obedecer a Deus, mas não preciso obedecer pastor. Então você já não obedece a Deus. Porque a Bíblia diz o seguinte, obedecei a vós. Se eu não obedeço pastor, então eu não estou obedecendo a Deus. Eu não respeito a minha liderança. Minha liderança falar em nada é a mesma coisa. Isso é a mesma coisa que eu deixar Jesus falando sozinho, porque foi Jesus que levantou aquela liderança para me guiar. Vocês estão entendendo? Sim ou não? Quem que o Saul resistiu? Quem que ele desobedeceu? Ele desobedeceu a voz de Deus, mas por quem? Pelo profeta Samuel, irmão. Deus não vai aparecer no teu quarto, deixa eu vir aqui falar com você. Deus não vai fazer isso. Deus está usando o seu pastor e sua pastora. Aí você fica resistindo, você está resistindo a Deus. Não é o homem nem a mulher que você está resistindo, você está resistindo ao Espírito Santo que usa aquela pessoa. É complicado. Tu lembra do Pedro? Quando a Maria e Safira foram lá e mentiram com o Pedro, o que o Pedro falou para eles?
Olha, vocês não estão mentindo para o homem, vocês estão mentindo para Deus. Por que Satanás encheu o coração de vocês para resistir o Espírito de Deus? Mas para quem que eles tinham mentido? Hein? Porque Jesus, o Espírito Santo, estava em Pedro para guiar aquele pessoal. Você está entendendo? Gente, isso que eu estou falando aqui é a coisa mais séria que tem. Tem um montão de gente com a vida desmoronada, a vida caída, nada anda, simplesmente por causa disso. Não obedece. O seu pastor fala mal, julga o pastor. Gente, aí você está ofendendo Deus. Até você entender isso, ainda vai ser muita luta, então. Isso é sério isso. Entendeu? Eu tenho muito cuidado com isso. Deus me dê muito cuidado. Ora, Deus, Senhor, me livra a minha alma de pecar contra o ungido do Senhor, contra o meu pastor, seja lá quem for. Entendeu? É isso. Então, olha o que está escrito aí no Mateus. Então, a pessoa, o pastor dá um conselho, a pessoa sai lá fora e faz outro. Ah, deu tudo errado, né? Deu tudo errado. Tudo bem, você pode até falar para o pastor que deu errado, tadinho. O pastor não sabe, vai achar que você é inocente, mas Deus sabe que você errou. Você não está obedecendo. E aí? Entendeu? Aí não funciona. Ele está falando assim, ó, Mateus 10, lá no versículo... A gente não pode, pessoal, preste atenção nisso, o pastor não pode forçar ninguém a obedecer, mas a pessoa, tem muita gente que está sofrendo. Só que eu estou percebendo o seguinte, que as pessoas não estão sentindo mais sofrimento, elas já nem ligam mais. É normal. Como é que é? Se diz? Que eles falam por aí, processo, mas não é processo, não, é pecado mesmo. Entendeu? Se a gente fizer certo, vai dar certo. Funciona desse jeito. Até a Arminha estava falando com ela um negócio ali. Mãe, não sei o que eu falei, Arminha, é desse jeito. Aí quando foi hoje, ela, mãe, aconteceu isso, mas eu falei para você que era isso. Entendeu? Porque, gente, é triste uma pessoa querer debater, querer contra o Espírito Santo de Deus. Falar não, é a coisa mais triste que tem. A gente que é pastor, e nem meu pastor fala mesmo lá, os ministros do altar têm gemido de tristeza, porque as pessoas estão resistindo ao Espírito de Deus, batendo de frente nele. A tendência é sofrer. A graça de Deus é para nos unir, nos quebrantarmos de coração, os pobres de espírito, aqueles que ouvem, abaixam a cabeça e obedecem. Aqueles que querem confrontar Deus é a pior coisa que a pessoa está fazendo. Pior coisa, a gente tem, a Bíblia diz, né? Isso é bíblico. Isso não é uma piada, não. Isso é bíblico. Horrenda coisa é cair na mão do Deus bíblico. Porque se você cair na mão do inimigo, do diabo, Deus pode tirar você. Se você cair na mão de Deus, quem vai tirar você? Mas Deus não é amor, misericórdia. Deus é amor, mas é justiça, gente. Deus resiste o soberbo. Ou isso não é verdade? Está escrito na Bíblia que ele resiste o soberbo? Sim ou não? Então, pelo amor de Deus, eu não vou ser soberbo, vou ter meu coração quebrantado, baixar a cabeça. Ele resistiu Saul. Teve uma hora que Saul, mas ele não ouvia mais o Saul, ele não queria mais, Deus não quis mais o assunto de Saul. O Sansão também ficou, sabe, naquela brincadeira com a graça de Deus. Uma hora Deus não socorreu mais ele. Entendeu, pessoal? Então, lá no Mateus 10, lá no versículo 14. Acharam?
pessoal? Que outro dia eu estava pregando. Nós somos o templo de Deus, onde Deus habita, né? Então, quando Jesus está pregando o Evangelho de Jesus, ele está entrando dentro de você, não é isso? Pelo ouvido. Agora, olha o que ele está falando aqui, ó. E se ninguém, não é isso que ele está falando? Isso aqui está em letras vermelhas. Jesus escolheu os discípulos, chamou eles e falou: vocês vão pregar o Evangelho. Soprou sobre eles o Espírito Santo e falou: agora vocês vão lá em meu nome, eu estou enviando vocês em meu nome, vocês vão me representar lá. Você entendeu? Eu estou enviando vocês em meu nome, vocês vão me representar lá, vocês vão pregar o Evangelho. É a mesma coisa que eu estar lá, porque nós somos representantes de Jesus Cristo aqui na terra. É a mesma coisa que eu estar lá. Vocês vão lá pregar o Evangelho. E enviou os discípulos. Glória a Deus, né, pastor? Irmão, preste atenção. Abra o entendimento do seu coração, como Jesus abriu de mídia. Preste atenção nisso. Hoje, Jesus nomeou os pastores e as pastoras, chamou, ungiu, para fazer a mesma obra que os discípulos. Porque de geração em geração, Deus sempre vai levantar homens e mulheres, porque Ele quer salvar todas as gerações. O Paulo, Pedro, não está mais aqui. Então hoje é o pastor Mota, é o pastor Conceição, é o pastor R.R. Soares, é os pastores que Deus levantou e as pastoras desse século que vai ser usado por Deus para falar com você e comigo. Estão entendendo, sim ou não? Esse mandamento aqui, isso aqui continua até hoje. Só mudou os pastores e as pastoras, mas o mandamento é o mesmo, a unção é o mesmo, o chamado é o mesmo, o Deus é o mesmo, o Espírito Santo é o mesmo, é a mesma coisa. Que Jesus disse assim, ó, céu e terra passará, mas minha palavra permanecerá para sempre. Vocês estão entendendo direitinho? Então isso aqui, ó, o que Jesus falou aqui, ó? E se ninguém vos receber e nem escutar as vossas palavras, tem um montão de gente que faz isso. Às vezes Deus usa o pastor, usa a pastora para tentar dar uma palavra para a pessoa está até no erro, até para ajudar a pessoa a se levantar, a sair daquele pecado. A pessoa não quer ouvir. Tem pessoas que viram a cara para o pastor, para de falar com o pastor, para de ir para a igreja, não quer ouvir o que Deus quer falar. Mas as palavras são de Deus, irmão. Não adianta eu fazer isso aqui, ó. Foca aí, pastor, não sabe nem o que está falando. Eu faço isso aqui agora e no dia do juízo, que eu vou estar de frente a frente com ele. Ele vai querer saber por que eu não ouvi ele. Por que se virou as costas para mim quando eu usei o meu servo fulano de tal para falar com você? Você virou as costas para mim. Você não quis me ouvir. Você está entendendo? Eu rejeitei Jesus através daquele homem, daquela mulher de Deus. Entendeu? Aí ele está falando aqui, ó. E se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudir o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que no dia do juízo, aí que eu estou te falando aqui, a gente faz o que a gente quiser, né? Sai daqui, pastor de metigero, mas e no dia do juízo? A gente vai estar de frente a frente com Deus, e aí? Jesus falou aqui, ó, só sacode os seus pés, não discute com ele não discute com ele, não fala para as pessoas obrigadas a aceitar a palavra, nada disso, não se estressa não, só sacode o seu pezinho e sai. Desde que no dia do juízo eu vou me entender com eles, e aí? Mas eu não sabia que eu enviei um servo meu, uma serva minha para falar com você e você não ouviu, você virou as costas. Era eu que estava falando. Mas eu não sabia sim, porque ele também disse, ela também disse que estava lá em meu nome, você não ouviu. E aí? Aí ele está dizendo aqui, ó,
E saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó dos vossos pés, não é isso? Em verdade vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para o país de Sodoma e Gomorra. E olha que Sodoma e Gomorra foi destruída a fogo. Foi destruída a fogo. Está dizendo que vai ter menos rigor para eles. Do que para aquela cidade ou aquela pessoa que desprezou a palavra de Deus. Está entendendo quanto é sério a gente desprezar a palavra de Deus? Está dizendo que vai ter menos rigor para aquela cidade do que para aquela pessoa que despreza o que Deus fala. Aí ele disse assim, não, a gente vai pular isso aqui, não é esse aqui. Quando eles enviou. Pega o celular para mim, Natasha. Oi? É no 40, pessoal. Mas antes do 40, vamos ler também o 19. Vamos ler o 19 também? Hoje eu botei uma palavra lá no Facebook, no WhatsApp. Pastora, a senhora está sempre botando palavra lá, irmão. A minha parte eu quero fazer com Jesus. A minha parte é ministrar a palavra de Deus. Eu não posso deixar faltar a palavra. Eu sou uma pastora, não posso deixar faltar a palavra. Tenho que enviar a palavra, tenho que pregar o evangelho e orar. Mas eu não gosto muito de ouvir nem de ler. Aí é com a pessoa, eu estou fazendo a minha parte. Eu botei uma mensagem lá hoje sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo, que é um pecado que não tem perdão. Tem um montão de gente blasfemando aí contra o Espírito Santo. O pastor está pregando lá, sendo usado pelo Espírito Santo, a pessoa está, o pastor está mentindo, a pessoa que ele é santo. Irmão, faz isso não. Pelo amor de Deus, olha, cuidado com o julgamento do pastor. Não estou falando isso porque eu sou pastora, não. Estou falando isso porque isso é sério. Porque o Jesus estava pregando lá, estava fazendo a obra de Deus, estavam dizendo que o Jesus estava com demônio. Isso aí está triste do Beuzebu que está encarnado nele, irmão. Jesus estava pregando pelo Espírito Santo de Deus. Eles só falaram isso por quê? Porque Jesus estava pregando que eles não estavam gostando, estava pregando sobre o pecado dele, mas era o Espírito Santo. O Espírito Santo, a palavra de Deus diz que ele corrige e repreende aqueles a quem ele ama. Não pensa você que você estiver errado só porque é o Espírito Santo. Meu filhinho amado, aleluia. Jesus não é assim, não. Jesus não é hipócrita. Se você estiver certo, Jesus vai falar, você está certo, continua, tá? Mas se você estiver errado, o Espírito Santo vai confrontar você, irmão. Você tem que ser humilde para baixar a cabeça e reconhecer o erro. Aí se você não quiser, então você vai fazer igual aquele discípulo lá, dura para nós esse discurso. Quem pode suportar? Tchau. Então perde até a tua salvação. Os 12 não, os 12 ficaram. Não, é esse o preço. A gente tem que amar nosso inimigo, então vamos orar para amar o inimigo. É esse o preço, a gente tem que perdoar, então vamos perdoar. Você está entendendo? Os 12 ficaram, eles não saíram não. E quem é de Deus fica. Quem é de Deus suporta a repreensão. Mas como é que você sabe, irmão? Tu pensa que eu cheguei aqui como? Como que você pensa que eu cheguei aqui, meu irmão, minha irmã? Está pensando que eu cheguei aqui com o meu evangelhozinho Nutella, aquele Nutelinha na torrada? Não foi não, meu irmão.
Ó, vlact, 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 lambada mesmo. Lambada do inimigo, lambada da palavra. Lambada do inimigo, lambada da palavra para me acertar. Não foi isso. Se não tem ninguém que você está pensando na torrada, não, irmão. Tinha vez que eu ia para a igreja, eu estou falando diante de Deus, que Deus sabe disso. Eu saía da igreja chorando. Chorando. Nunca mais volto nessa igreja. Ser pastor lá pensando o quê? Revoltado. Mas por quê? Eu estava em pecado. E o Espírito Santo usava ele certinho no meu pecado, para me consertar. O que estava em mim, que era um demônio que não queria que eu me consertasse, fazia eu sair da igreja com fundo de raiva. Está pensando que toda vez que eu ia para a igreja, eu saía, aleluia, que culto abençoado, é ruim. Tinha dia que eu saía espumando da igreja, esse pastor está pensando que é santo. Entendeu? A coisa é séria. Mas e aí? Mas eu me converti. Eu me converti. Foi difícil, foi luta. Porque o pior confronto que eu tive foi comigo mesmo, não foi com o diabo, não. Porque erros que eu tinha que eu não queria mudar. Você está entendendo? Eu era marrentinha, não queria baixar a cabeça para Deus, eu achava que eu sabia o que eu estava fazendo, eu não queria ouvir pai, mãe, pastor, avó, tia, marido, não queria ouvir ninguém. Então, Deus olhou para mim e falou assim, minha filha, vai ter que ser do meio do jeito mais difícil, então. Já viu quando a pessoa quer daquele jeito fácil? Não, vamos fazer do jeito fácil, assim é mais... Não, as pessoas preferem mais difícil. O meu jeito foi mais difícil, né? Uma vez eu saí da igreja, fui para a igreja, aí tá, o pastor está pregando, e aquele demônio já botou naquela raiva em mim, porque o pastor pregava certinho o que eu estava fazendo de errado. E quanto mais ele pregava, mais raiva eu ficava. Demônio, né, fazia eu ficar com raiva. Aí eu saí da igreja, uma chateação, nunca mais volto nessa igreja. Não tem pecado, e eu só vi pecando, que não sei o que esse pastor está pensando o que, irmão? Eu entrei no meu quarto, que não era eu, né? Eu tranquei a porta, mas eu saí quebrando tudo dentro do meu quarto. Eu pensando que foi fácil me converter, não foi não. Saí quebrando tudo. Porcaria! Só eu que não presto, então? Caraca, o demônio não queria sair da minha vida. Porque, ó, a palavra de Deus, cada vez que eu ia lá, era uma lambada do Espírito Santo no demônio. Ele não queria sair. Eu usava droga, bebia, eu era um instrumento dele, que eu acho que ele queria sair. Quebrei tudo. E depois eu tive uma crise de choro, tudo quebrado. Porque quando você é de Deus, não tem jeito, você vai aceitar a palavra. Aí me joguei lá no chão, de joelho, tá bom, Deus! Assim mesmo. Então me ajuda a mudar. Entendeu? Mas eu não fui me convertendo, não. Daqui a pouco comecei a chorar. Deus, pelo amor de Deus, então o Senhor me ajuda a mudar, eu não consigo e tal. Irmão, mas com muita lágrima, muito sofrimento. Aí Deus foi vendo, né, que estava dolorido para mim, que eu não estava querendo mais ser daquele jeito, que eu comecei a enxergar os meus erros, meus pecados, comecei a reconhecer, comecei a baixar a cabeça para Ele, largar, comecei a lutar contra o orgulho e a baixar a cabeça para Deus, com a palavra. Aí Ele começou a me ajudando. Foi onde eu fui sendo liberta, de fé em fé, de glória em glória. Porque às vezes eu era liberta de um negócio, ficava toda feliz. Glória a Deus, não minto mais. Daqui a pouco a palavra, vlact, agora você tem que parar de falar desse jeito. Cara, mas eu mal acabei de aprender que não podia mentir, eu tenho que aprender outra coisa. Sabe uma coisa atrás da outra? Quando você pensa que acabou, já vem outro ensinamento. Você pensa que acabou, é outro ensinamento. Foi assim, irmão. O pessoal hoje em dia não sabe o que é conversão, não. O pessoal acha que a conversão é suave, é uma Nutelinha rindo, né? Rindo não, é babada mesmo. É orando, é pedindo força a Deus, é lutando mesmo contra o pecado. Se converter é mudar, você não aceita mais ser daquele jeito que você é, você não aceita mais aquele pecado. Não foi fácil para mim me converter, não.
Pensa você que toda vez que eu ia na igreja, às vezes eu ia. Depois, lá na frente, eu saía da igreja toda feliz, cheia do Espírito Santo. Mas lá atrás eu saía chorando, saía com raiva, saía embirrada. Porque eu estava no pecado. Cada palavra que o meu pastor pregava sobre o pecado, aquilo que não mexia certinho comigo. Depois eu ficava pensando, como é que esse pastor sabe que eu falei isso, que eu fiz isso? Você está entendendo? Hã? Enfim, ele está dizendo assim, ó, vamos lá. Lá no 10:19, né? Aí eu ficava chateada com o meu pastor, achando que ele estava jogando piada, que não sei o que. Depois que eu me converti, eu estava fazendo uma oração. Isso aí eu acho que o pastor nem sabe, que eu acho que eu nunca nem contei para ele, não. Eu estava no meu quarto fazendo uma oração, depois que eu me converti. Aí eu estava lembrando quem eu era e as coisas erradas que eu fazia. E aí eu mudei, eu percebi que eu não era mais aquela pessoa. Eu fui batizada com o Espírito Santo, já estava sendo uma pessoa mais calma, aí já estava sofrendo menos, porque eu não resistia tanto a Deus. As coisas começaram a dar certo para mim. Aí eu estava agradecendo a Deus no quarto, aí eu falei com Deus, Deus, o Senhor me perdoa tudo que eu pequei contra o meu pastor. Porque o que o Senhor estava usando ele era para me ensinar. E foi um pouquinho dolorido? Foi. Mas muito obrigado por o Senhor ter usado ele para falar a verdade. Porque se ele não falasse a verdade para mim, eu ia continuar cometendo os mesmos erros e hoje eu não estaria aqui na tua presença. A minha vida não teria mudado, não estaria sendo feliz ali com o Senhor, eu estaria continuando lá no meu erro. Porque depois eu entendi que o pastor não estava errado, nem a palavra estava errada, quem estava errado era eu que estava no pecado, eu é que tinha que mudar. Você entendeu? Eu nunca falei isso com o meu pastor, mas eu agradeci a Deus, muito obrigado pelas vezes que o Senhor usou ele, falou mesmo na lata. Se o Senhor não tivesse feito isso, hoje eu não seria quem eu sou, eu ia continuar com aqueles erros, com as mentiras, entendeu? Coração sujo, eu ia continuar daquele jeito. Você entendeu como é que funciona? Aí ele está falando aqui, ó. Mas quando vos entregares, não vos dê cuidado como ou que a vez de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado que a vez de dizer. Isso Jesus falando para os discípulos. Quando vocês for lá pregar, não fiquem preocupados com o que você vai dizer, não. Porque não é vocês que vai dizer. Por isso que é um perigo quando nós resistimos que é pregado, porque não é, você está ouvindo a voz do pastor, você está vendo o pastor, mas não é ele que está falando, é o Espírito Santo. E quando eu resisto que é pregado, eu estou resistindo ao Espírito de Deus, não é o homem, a mulher. Porque o pastor e a pastora é apenas um instrumento de Deus, irmão. Você está entendendo? É apenas um instrumento. Ah, eu estou com raiva do que o pastor está falando, vou dar um murro no microfone. O microfone é apenas um instrumento. Quem está falando é o pastor, você está entendendo? Sim ou não? A mesma coisa, eu estou com raiva desse pastor, vou dar um soco na cara dele porque ele está falando isso. Depois socar ele todinho, mas quem falou foi Deus pela boca dele. Ele foi apenas um instrumento. Não gostei dessa música que esse violão está tocando. Pega o martelo, quebra o violão todinho, mano. Mas o violão não tem culpa. Quem estava saindo o som ali era quem estava tocando o violão. Aí a pessoa pega o outro violão e continua tocando a mesma música. Você está entendendo? Não funciona desse jeito. Às vezes a pessoa vem na igreja, esse pastor não sabe o que vai falar, e Deus vai usar outro pastor para falar a mesma coisa. Mas, está me perseguindo? Não, Deus está insistindo para ver se consegue salvar vocês. Não deu ali, ele vai usar um outro instrumento, então, para ver se você escuta. Então ele está dizendo aqui, porque não sois vós que falarais, não é isso? Mas é quem que fala, pessoal? O Espírito do vosso Pai é quem fala em vós.
o pastor está pregando, que a pastor está pregando, eu não estou aceitando o que Deus está falando. Ah, mas eu não gostei. Eu saí daquela igreja porque eu não gostei do jeito que o pastor falou. O Espírito Santo de Deus não fala desse jeito, não. O Espírito Santo estava sobre o João Batista, não estava? Ele era cheio do Espírito Santo desde o ventre da mãe. João Batista, a Bíblia fala que entre profeta nascido de mulher, nunca houve um profeta maior do que ele. Sempre foi cheio do Espírito Santo. E qual foi a primeira pregação de João Batista? Quem lembra quem foi? Ô raça de víboras, quem ensinou vocês a fugir da ira futura? Arrependei-vos e sede batizado para que seja perdoado os vossos pecados. Então ele não era de Deus. Jesus, quando falou para o Pedro estava lá, não, Senhor, Deus me livre, eu, Satanás, para trás de mim, Satanás. Jesus pecou quando ele fez isso? Tu já pensou se você vem falar um negócio comigo, que está conversando comigo, qualquer um de vocês, para trás de mim, Satanás? Vocês vão pensar o quê? Que insulto! Não, que insulto, eu vou processar. Grava aí que eu vou processar ela. Me chamou de Satanás. Irmão, mas era o Espírito Santo que estava falando com Pedro. Jesus pecou, a Bíblia diz que Jesus nunca teve um pecado. Ele pecou e fala isso. Você não está entendendo? Então você tem que entender quando Deus fala com você, irmão. Mas eu sei lá, às vezes Deus fala de um jeito, você que é pai e mãe, você sempre fala sempre com carinho com seus filhos. Claro que você não vai bater neles, achar os seus filhos, mas vocês falam sempre, Bernardinho, vem cá, vem almoçar, filho. Sempre vocês falam assim? Eu sou uma pastora, eu não trato mal meus filhos, mas às vezes eu falo sério, Herminho, chamei a rua para eles almoçar, filho. Tá, mãe. Entendeu? Mas eu trato uma bem. Vem cá, meu amor, vamos papar um pouquinho. Vem cá, meu. Mas daqui a pouco eu chego lá e ele, oi, meu. Chamei 2 vezes. Tá. Isso é ódio, isso é rancor, é o quê? Isso é cuidado, não? Vai calçar um chinelo, tá aí, ó. Chão todo molhado, você descalça. Então faz isso. Deixa teu filho andar descalço, no molhado. Não que fica doente, não, mas tem necessidade de ficar andando molhado. Não quero almoçar, então fica sem almoçar, então. Quero comer só doce na hora do almoço. Come só doce na hora do almoço. Afinal de contas, a gente é amor, gente. Não é não? A gente é amor, tem que fazer tudo que o filho quer. Você tem que gente, não é assim, não. O amor é corretivo, gente. Quem ama, corrige. Deus, ele diz que ele corrige e repreende aquele a quem ele quer como filho. Você já viu isso lá no livro de Hebreus, para que você não se perca. Porque tem gente que não tem juízo, brinca com o perigo. E o capirotinho está lá com os 2 garfinhos lá, não vê a hora de fazer você virar um churrasquinho. E Deus fica olhando assim, já avisou para você não ir para lá várias vezes, você está ali zanzando. Aí você sabe que tem, vamos supor assim, você sabe que ali na esquina tem um pessoal armado, claro que não tem, tá, gente? Vai sair daqui falando isso, não, porque é um exemplo. Você sabe que tem um pessoal armado ali na esquina, e seu filho quer, não, vou na casa do Zezinho que mora ali perto. Fulano, não vai. Rapidinho, mãe, tu vai deixar ele ir? Tu sabe que é perigoso, né? Se ele insistir muito, você vai falar um pouquinho grosso. Eu já falei que você não vai. Você está protegendo ele. Você entendeu? E às vezes Deus fala para proteger a gente não aceita. Hebreus. Tem que fugir, pessoal. Tudo que é aquilo que é pecado, que é para destruir você, destruir sua fé, foge disso. Mas todo mundo fala. Se todo mundo tomar
chumbinho. Você vai querer tomar chumbinho também? Ah, tá todo mundo tomando chumbinho, vou tomar também, porque... Você não vai fazer isso, vai. Obedece a Deus, irmão. Ali, se Deus está falando para você, não faça isso. Tem gente que tenta Deus. Eu estou aqui com as minhas filhas. Irmão, eu posso pegar, de vez em quando, pegar esse carrinho, eu posso ir para onde eu quiser. Eu sou proibida de sair de noite? Não. Mas não precisa meu pastor, ninguém ficar... Por que eu vou ficar fazendo de madrugada com esse carro na rua? Me explica. Meu pastor lá dormindo, tadinho, tirando um cochilo para ir orar por mim 3 horas da manhã, eu por aí tentando a Deus, peitando a Deus. Irmão, eu estou querendo problema. Daqui a pouco digo que meu pastor está estirado ali, ó. Pastor nem sabia que você estava na rua. Que isso? Não, fulano está em casa, quer ver? Deixa eu ligar aqui. Vai estirar agora. Não obedece? Você está entendendo? Não tem necessidade disso. Mas ali é perigoso, não é uma área muito boa. Aí é que eu entro mesmo. Não, você está de brincadeira. Vou mostrar para o seu super-herói, irmão. Faz isso não. O próprio Jesus ensinou lá no coisa, né? Não tentarás o Senhor, seu Deus. Você tem necessidade de ir lá? Não, então espera. Ou vai para outro lugar, ou não vai, ou espera um diazinho de dia você vai. Você está entendendo? Tem coisas que o Espírito Santo está falando com você, não faz. O seu pastor já falou, não vai, você vai. Aí dá ruim, irmão. Aí depois eu vou reclamar, eu vou ficar revoltado da vida, mas aí tudo é obediência. Eu não teria chegado aqui, eu não sou melhor do que ninguém, mas eu não teria chegado até aqui se eu não obedecesse meu pastor. Tinha coisas na minha vida que eu ia lá pedir conselho, pastor, Fabiana, faz desse jeito. Quer ver? A Natasha, quando ela passou um processo, que a Natasha, eu quase perdi a Natasha. Não sei se vocês viram na live do pastor Modo falando isso, domingo, eu quase perdi a Natasha. Da outra vez, né, quando o pai dela faleceu, que deu aquele sangramento, ela foi em 2 hospitais, e os 2 hospitais passou uma guia de internação. Eu acho que você deve ter essa guia até hoje, não? Que a Natasha gosta de guardar as coisas. Eu acho que ela tem essa guia até hoje. A guia era que ela tinha que ser internada com urgência. Que ela tinha que tomar um montão de bolsa de sangue. Vocês estão ouvindo direitinho? Aí eu liguei para o meu pastor, está acontecendo isso, falaram que é para levar ela, estou com uma guia aqui Aí a gente estava até perto do hospital, não foi? A gente foi, estava eu, estava meu pai, aí eu liguei para o pastor de lá, falei, pastor, estou com uma guia aqui, eu disse que ela, a doutora falou na minha cara, que se não internasse ela com urgência, morria. Porque o sangue dela estava assim, estava assado, não sei o que, ela precisava tomar bolsa de sangue urgente. Eu liguei para o pastor. E aí o pastor, expliquei ao pastor estou com a guia aqui, mandou levar para o hospital e tal. O que eu faço? Ele falou assim, Fabiana, presta bem atenção, você está me ouvindo direitinho? Eu falei, estou. Você tem fé? Eu falei, tenho, pastor. Eu tenho fé, eu creio. Tu crê em Deus? Eu creio. Então leva ela para casa. Pode levar ela para casa. Eu sei o que eu estou falando, não interna ela não. Porque eu estou sentindo no meu coração, eu não sei porquê, mas eu estou sentindo que se ela for, ela não volta. Ele falou assim comigo. Leva ela para casa, mais tarde a gente vai conversar. Eu falei, tá bom. Aí conversei com a Natasha, pastor. E você não tem fé, mas você também é de maior, então você que tem que escolher. Você aceita ir embora para casa ou você quer que eu te leve? Não, mãe, eu vou para casa. A gente botou ela dentro do carro, passamos ali na farmácia mundial, né? Até hoje eu lembro disso, comprei os medicamentos lá que ela passou de emergência para levar no hospital e trouxe ela para casa. E aí, quando chegou aqui, o pastor me ligou, olha, você vai fazer o seguinte, você vai fazer isso. Nós vamos estar orando, jejuando, você vai dar feijão para ela, você vai fazer músculo, é como se tivesse
receituário, como é que eu ia cuidar da Natália? Você vai dar uma beterraba para ela, você vai fazer assim, do jeito que eu estou te falando, não deixa ela ficar sem se alimentar, você vai alimentá-la muito bem. E Natasha não gostava muito de comer feijão. Aí o pastor começou para a Natasha, vai ter que comer feijão, Natasha. Para me ouvir, né? Ela também foi obediente. Aí eu comecei a fazer aqueles tratamentos e o pastor e a Giane de lá orando, jejuando. Gente, às madrugadas, o pastor lá orando, jejuando, e a gente aqui orando, jejuando. E graças a Deus foi um processo, não foi rápido. Foi aquele tratamento, foi uma luta, a gente dando remédio. A Natasha ia no banheiro, demorava um pouco, quando eu ia procurar a Natasha, estava caída lá no corredor. Você entendeu? E sangue para tudo quanto é lado dentro de casa. Parecia que tinha matado alguém. Você entendeu? E aí a gente orando, Natasha ficou pálida, eu botava a mão nela, estava gelada. Parecia um espírito da morte mordiendo Natasha. E aí foi orando, tal, fui fazendo o que o pastor falando, e todo dia o pastor ligava, e aí, como é que tá aí? Vamos orar, olha, faz isso, dá isso a ela, não sei o que, foi, daqui a pouco começou Natasha, o sangramento começou a diminuir, foi cessando, e o que ligava de gente dizendo que ia morrer, você lembra disso? Aí a gente foi tentar pedir, uma pessoa da família foi tentar pedir ajuda, uma conhecida que trabalhava no hospital, que era uma enfermeira. Aí, mãe, e aí, para ver se ela tinha alguma sugestão, né? Como é que era um remédio para eu tomar em casa? Aí deu um número para a Natasha. Foi ela que falou com você, não foi? Aí ela entrou em contato com a Natasha, irmã, daqui a pouco você está vendo a Natasha chorando. Eu falei, quem que foi? A mulher botou a Natasha em pânico. Você não foi, meu Deus, você vai morrer. Porque eu trabalho no hospital, eu sei, eu vi aqui seu exame, que não sei o que está baixo, que você ficar em casa, você vai morrer, que não sei o que. A gente botou a Natasha em pânico, eu vi a Natasha chorando. Eu falei, Natasha, o que foi? Não, mas ela disse que se eu ficar em casa, eu vou morrer. Gente, coisa séria. Aí fomos indo, fazendo aquele processo, pastor orando, pastor ligando, pastor orientando o que a gente ia fazer. Eu fui fazendo, daqui a pouco o sangue começou a diminuir, parou o sangramento, né? Porque ela também tinha passado um remédio que a Natasha tinha que ficar tomando direto. Aí ela falou assim, você vai ter que tomar esse remédio durante um ano. Porque se você parar de tomar esse remédio, o sangramento vai voltar tudo de novo. E eu tinha perdido muito sangue. Ela tinha perdido, ela assim, não vai poder perder mais sangue. Aí tá, ela tomando remédio, e a gente dando isso, dando suco, dando mais não sei o quê. Daqui a pouco a Natasha começou a ficar coradinha, começou a se levantar. Graças a Deus, aquela tormenta passou. Aí ficou ela tomando remédio, eu não sei nem quantos meses você tomou, acho que se foi 3 meses foi muito, não foi não? Não, depois que eu melhorei, eu só estava no meu tratamento, aí eu fiquei meio ano só. Meio ano? Aí o que eu fiz? Eu acordei de madrugada e falei, Senhor, o Senhor não fez a minha filha dependente de remédio, porque ela não pode deixar o remédio, senão, porque assim... O certo, a mulher, ela tem que ter a regra dela normal, vir e voltar. Isso aí você não pode nem ser demais e nem cortar, porque é a saúde da mulher. E esse medicamento que ela deu foi para cortar. Não vinha. Ela falou, se a sua menstruação vir, vai voltar aquilo tudo de novo. Eu falei, não, mas Deus não fez minha filha assim. Entendeu? Aí eu comecei a orar de madrugada. Eu falei, não, Deus. O que eu estou orando, o que eu estou determinando é que isso venha, não vai passar de 4, tem mulher que é até 5 dias, não vai passar disso, em nome de Jesus. Porque o Senhor não fez minha filha desse jeito. E aí eu comecei a orar. Daqui a pouco Natasha chegou perto de mim, mãe, eu falei, o que foi? Ela não sabia que eu estava orando de madrugada, não, agora que ela está sabendo. Não é não? Aí ela chegou perto de mim, mãe, estou pensando em parar de tomar esse remédio, o que a senhora acha? Aí eu olhei para ela lá na cozinha, lembra até hoje. Falei, tem fé, Natasha? Ela tem, mas Natasha é guerreira, tá? Você olha para ela assim, mas isso aí, ela é pequenininha, o negócio da Bíblia.
leão, urso, gigante. Tenho fé, mano. Eu acredito, tu acredita que se tu parar de tomar ele, a tua menstruação vai vir normal e vai embora. Não vai ficar mais. Acredito. Então, suspende esse remédio. Ela suspendeu o remédio. Aí a regra dela veio, foi embora, acabou isso, ela está até hoje cheia de saúde, não. Ela aqui certinho por mês, tudo bom. Não toma mais remédio, nem controlar nada. Natasha não toma mais remédio nenhum. Você está entendendo? Ah, não, mas a beterraba, aquilo que ela não comia essas coisas. A Natasha era muito ruimzinha de boca, ela não gostava de feijão, mas depois que o pastor ensinou ela, é ruim. Ela toma até caldo de feijão. Às vezes eu faço o caldo lá, ela, mãe, toma lá caldo de feijão, vitamina de beterraba, tá aí cheio de saúde, suco de beterraba. Não, você já pensou, aí olha só, eu não obedeço o meu pastor. Ah, o pastor não sabe nem o que está falando. Como é que eu vou passar uma luta dessa? De repente ela tinha até morrido. Se eu não escutasse o pastor, você fica desbaratinado na hora da batalha, porque você não sabe para quem olhar. Você tem que ter um pastor para te guiar, gente. Ou uma pastora. Quantas pessoas aqui na igreja também já venceram coisa séria por causa disso? Pastor, está acontecendo isso, ó, vai desse jeito que vai dar certo. Mas, senhora, tenho certeza lá. Um dia desse mesmo, aconteceu isso aí. Eu não vou falar, citar nomes não, tá? Teve uma pessoa que me ligou aí que estava acontecendo um negócio muito sério com a pessoa, muito sério, seríssimo. Era coisa até assim, que a pessoa não era nem para estar viva agora, pra você ter ideia. A pessoa ligou para mim, eu orei, falei, faz desse jeito, assim, assim, assim. Mas pastor, eu não faz desse jeito. Aí depois a pessoa ficou insistindo, a pessoa me ligou, eu falei, irmão, presta bem atenção. Eu não sou senhor aqui, nada demais não, você está me ouvindo direitinho? Mas eu sou uma mulher de Deus, irmão. E quando eu falo com Deus, eu não estou falando assim, deixa eu ver se eu vou jogar na loteria para ver se Deus me ouve. Não é isso. Eu já tenho um pouquinho de experiência com Deus. Você está entendendo? Eu não me dou com Deus como se eu fosse uma religiosidade, não. Eu tenho intimidade com Deus. Aí eu falei para ele assim, quando eu falo com Deus, eu falo uma coisa séria. Eu orei a Deus e falei para você, e eu tenho certeza que quando chegar lá vai acontecer exatamente assim, 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 como eu orei. Pode ir. Tem certeza, mas posso ir? Eu falei, pode. Aí a pessoa foi. Daqui a pouco a pessoa me manda um áudio todo feliz. Pastora, poxa, aleluia, poxa, obrigada, pastor. Não, agradece a Jesus, que é o nome dele, né? Olha, eu fui lá, pastor, mas foi certinho como a senhora falou. Consegui resolver meu problema. Eu falei, amém. Glória a Deus, Deus te abençoe. Você está entendendo? Então, se a pessoa não ouve, é ruim de ouvido, não obedece, ela não vai chegar a lugar nenhum. Deus está querendo levar para a terra prometida. Deus está querendo abençoar. O nome dele ser glorificado na sua vida. Você dá a volta por cima e os outros veem ele na sua vida. Mas como? Se eu não obedeço? O pastor está falando, eu estou fazendo outra coisa. O pastor fala outra coisa. Aí fica meio complicado. Ó, lá no Hebreus 12, preste atenção nisso aqui rapidinho, tá, pessoal? Hebreus 12, lá no versículo 4. Acharam aí? Eu já passei muita batalha, coisa séria, tá? Que era coisa de vida ou morte. Mas eu passei porque eu fiquei, ó, um olho, um no Senhor e o outro no meu pastor. Um no Senhor e um no que o pastor está falando. Que se eu perco de vista Deus, se eu perco o meu pastor de vista, eu ia ficar ali, ó. Bota uma manada de ovelha lá, aí o pastor está guiando direitinho lá para o manancial. Faz o pastor sumir para você ver essas ovelhas, vai ficar tudo assim, ó. Para onde eu vou agora? Tem um montão de gente assim. Não quer ouvir o pastor, tá tudo assim, vai para lá, bate a cabeça para cá, vem para cá e bate também. Entendeu? A pessoa nunca chega lá. Ou então fica rodando ali no mesmo lugar.
Entendeu? Ou então roda de igreja em igreja, depois acaba no mesmo lugar, mas porque a pessoa não quer ouvir. Entendeu? Se ouvisse, ela já tinha chegado lá. Aí ele está falando aqui, ó, vamos lá. Ele disse, ó, no 4. Ainda não resististe até o sangue, combatendo contra o que, pessoal? O pecado. Que a nossa luta não é, a nossa luta é contra o diabo, não, a luta é contra o pecado. Você tem que lutar contra os seus erros. Entendeu? Não aceita quando o demônio vir tentar você fazer coisa errada. Você tem que lutar contra isso. Você entendeu? Você sai daqui, Deus te aconselhou, irmão, vai para casa. Não, aí chegar no meio do caminho nada, pastor, não precisa exagerar, não tem nada a ver. Aí você vai para casa do Toinho, pronto. É igual domingo passado, eu fui para Santa Ceia, a gente estava lá e tal, o pastor falou assim, ó, Fabiano, começou a chover. Vamos embora para casa antes que essa chuva caia. Vamos embora, vamos descansar. Eu já entendi o recado. Eu vim, dei uma paradinha na padaria e vim direto para casa. Você está entendendo? Por quê? Aí o pastor, de repente, Deus está usando o pastor. Não, vamos ficar com Bernardina, que exagero, não vai chover não, né? Aí acontece alguma coisa comigo aí na rua, aí eu vou lembrar que o pastor estava sendo usado por Deus para falar para mim para casa. Eu fui para outro lugar do mundo. Entendeu, pessoal? Sim ou não? Mas o pastor sempre fala isso, você diz, não, mas naquele dia ele falou isso, é melhor você ficar atento, não é não? Sabe, seu lado ele está usando ele para falar. Aí ele disse assim, ó, e vós já esqueceste da exortação, vós esqueceste da exortação que argumenta convosco como o que, pessoal? Podem falar, que não é proibido, como o que? Se Deus corrige você, você tem que ficar feliz, é porque Ele trata você como filho. Se você fosse bastardo, Ele não ia te corrigir, não. O Saul, quando Deus desistiu de Saul, sabe o que Deus fez? Não falou mais com Saul. Saul, tu quer errar? Vai, fala o que você quiser. Não falou mais com Saul. Ele se perdeu, acabou. Então, se Deus ainda fala comigo, ainda fala com você, se Ele me repreende, se Ele te repreende, é porque Ele trata você como filho. Você não é bastardo. Quer ver? O Anos, lá na tua rua, lá na rua de vocês, sem ser parente de vocês, você lá tem alguns meninos mais ou menos da idade do Guilherme? Você já viu alguns meninos assim, fazendo coisa errada na rua e não falou nada? Eu já vi. Já olhei de longe e falei, caraca, esse menino que estão fazendo é perigoso, mas não falei nada com eles. Já aconteceu isso? Por que você não foi lá repreender eles? Porque eles não são seu filho. Você está entendendo? Agora, se fosse seu filho, você ia lá. Desce daí, isso é perigoso. Então, se Deus repreende você, é porque você é filho, Deus não quer o seu mal, que você se perca. Então, ele está falando aqui, porque Deus, passando como filhos, né? Filho meu, preste atenção aqui, filho meu, não é isso que ele te chama? Filho meu, não despreze a correção do Senhor. O que é correção, pessoal? Para que serve uma correção? Já compraram corretivo? Já com Guigui? Quando ele erra com a caneta, passa o corretivo para escrever de novo, né? Corretivo. É para corrigir quando você está errado. Você pegou o caminho errado. Então Deus vai usar alguém, o Espírito Santo vai usar alguém para corrigir você, para você voltar para o caminho certo.
Porque no caminho certo é que você vai ser curado, que você vai ser abençoado, que você vai ser próspero, que Deus vai poder andar com você, vai poder mudar a sua história, vai poder te proteger no caminho certo. Mas se você pegar o caminho errado, aí Deus não pode fazer mais nada dele. Você está em perigo. Você está entendendo? Sim ou não? No caminho errado, você está em perigo. Porque Deus não pode te proteger, você está fora da obediência. Então, vamos lá. Ele corrige, não despreza a correção do Senhor, porque tem gente que despreza, tá? Pastor, você fala o quê? Palhaçada, aí vai lá e continua fazendo tudo errado. O Senhor não aceitou a correção. E não desmaieis, não é isso? Quando por ele fores repreendido, não é isso? O que é uma repreensão? É para você aprender, não façam isso. Quem já levou uma repreensão no trabalho, em casa, já levou? Olha, não faz isso, está errado. Um dia desse, eu não sei onde que o Natasha subiu. O Natasha fala, mas isso não sobe, mas aí não sei se foi no vaso, se você subiu, foi não. Ou aqui, ou ali, eu falei, não faça isso. Mas por quê? Porque isso aí, se quebrar com você, é um acidente gravíssimo. Aquilo ali, já viu aquele chicane de vaca? Aquilo ali, eu falei, faz isso não, bota uma escada, alguma coisa assim. Mas eu fiz isso porque eu odeio ela. Eu fiz a represa, eu não estou avisando ela o perigo que é. Entendeu? Não desmaiei. Sabe o que é desmaiar? Eu não vou mais para a igreja não, chega. Deus já falou comigo, já não está muito satisfeito comigo, eu não vou orar mais, não vou para a igreja, desisto. Não é para você fazer isso. É para fazer o quê então? Irmão, ora e pede força a Deus. Deus me ajuda a mudar. Eu não quero continuar fazendo isso aqui. Eu entendi pela palavra que eu estou errada, me dá força para me obedecer a sua palavra, para me obedecer ao meu pastor, à minha pastora. Eu peço a Deus isso, gente. Entendeu? Você tem que pedir aquilo que você está vendo que está errado, pede força a Deus, não é para você desmaiar. Desmaiar não é que você vai cair aí desmaiado no chão, não é isso. É a pessoa quer uma desanima, sabe? Não dá não, muito difícil. Me cavar o inimigo. Deus já me corrigiu várias vezes, não quero mais não faz isso não, muito difícil, é melhor ficar no mundão mesmo onde eu estava. Não, irmão, melhor nada, você vai perder a sua salvação. Está amarrado no nome de Jesus. Mas ele está falando aqui, ó. E não desmaieis quando por eles for repreendido. Por quê, pessoal? Preste bem atenção nesse versículo, ó. Porque o Senhor corrige a quem Ele ama. Se Deus corrige você, é porque Ele ama você. Ele não quer te perder. Ele não quer ver você mal na mão do inimigo, não. Ou ver o inimigo te destruir. Ele não quer isso. Ele corrige a quem Ele ama. E açoita a qualquer que recebe o filho. Pastor, esses açoites aqui o quê? A gente vai levar uma lambada? Não, açoite, a palavra de Deus diz que a palavra de Deus é a vara da correção. Está em Provérbios. A vara da correção. A palavra de Deus é a vara da correção. A palavra de Deus corrige você. Aí ele está falando aqui, ó. Mas, lá no 7. E se suportais a correção? Não, eu vou permanecer, eu vou mudar, eu aceito como Deus fala comigo. Deus nos trata como filhos. Porque que filho há que o pai não corrige? Você já viu um filho que os pais não corrigem? Tem gente que fica até chateado, né? Que isso? Zezinho não corrige o filho dele, não. Xinga os outros, taca a pedra no telhado dos outros. Não tem gente que fica chateado que os pais não corrigem. Porque o certo é fazer o quê? Corrigir, não é isso? Então ele está falando aqui, ó. Porque que filho há que o pai não corrija? Mas se estás sem disciplina, da qual todos, não é só você não, pessoal, é todos, hein? Todos
são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Não é isso? Então você não é filho, você é bastardo. Você é um filho sem pai, porque você não tem correção. Além do que tivemos os nossos pais, segundo a carne, para nos corrigirem, e nós reverenciamos, e não sujeitaremos muito mais o Pai dos Espíritos para que vivamos? Os pais lá atrás, no passado, davam umas varadas, chinelo voava. Ó, o chinelo vai cantar, hein? Não? Eu nunca ouvi o chinelo cantar. Eu já vi me atingir, mas cantar eu nunca vi. O chinelo vai cantar, e dava umas varadas, chinelo voava. E você sempre amou seus pais. Às vezes tem gente que sente até falta. Poxa, quem dera. Naquela época eu levava uma arrombadinha, mas era para o meu bem. Quem dera que estivesse aqui para me corrigir. Não é isso? Quanto mais Deus, irmão, que é para a salvação da sua alma. Você não vai aceitar a correção do Senhor, o ensinamento do Senhor. Ele está dizendo aqui, ó. Porque na verdade, por um pouco tempo, nos corrigiam como bem lhes parecia, mas este para o nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. E na verdade a correção no presente não parece ser de gosto. Tu já viu alguém ficar feliz sendo corrigido? Fala a verdade. A pessoa está lá falando, não faz mais isso não, tá? Ninguém fica feliz sendo corrigido. Você já foi corrigido? De alguém chegar perto de você, fulano, não faz mais isso não, tal. Já foi? Você ficou feliz falando a verdade? Ninguém gosta de ser corrigido. Mas é necessário a correção do Senhor, de aceitar o ensinamento do Senhor. Mesmo que você não fique muito feliz na hora, você vai para casa, ora, Deus me ajuda a te obedecer e tal. Depois aí vem a alegria, porque se for livre daquilo ali, Deus vai poder te livrar. Se for obedientezinho, aprendeu, aí vem a alegria. Ó, e na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gosto, de alegria, senão de tristeza. Mas depois produz um fruto pacífico de justiça aos exercitados por ela. Glória a Deus, depois você vai ficar feliz, porque você vai mudar, você vai caminhar com Deus. Vamos supor assim, lembra que eu acabei de falar que às vezes eu ia para a igreja e saía de lá chorando? Naquele momento ali não era um motivo de grande alegria para mim. Você está entendendo? Se não, de tristeza, sim ou não? Mas olha hoje quem eu sou. Hoje eu sou um fruto de justiça para aquela correção. Porque se eu duvido se eu tinha como pregar aqui hoje sendo quem eu era, gente. Brigona, xingava, brava, não tinha como ser. Bebendo, fumando, xingando, mentindo, eu não ia conseguir me usar daquele jeito. Você está entendendo? Então, o que lá atrás parecia ser um motivo de tristeza, hoje para mim é uma alegria, porque hoje eu posso andar com Deus. Eu aprendi, abandonei meus pecados, pedi força a Deus. Você entendeu? Doeu um pouquinho, mas eu mudei. Hoje eu aprendi não sair na frente, hoje eu aprendi a ouvir Deus, a ouvir meu pastor. Eu entendi que eu não caminho sozinha, tem que ser orientada pela palavra. Eu não posso reagir pela minha cabeça, o que eu acho. Eu preciso da orientação de Deus, eu preciso orar, preciso ouvir a palavra. Às vezes preciso pedir um conselho do meu pastor, é assim que funciona. Mas se eu não tivesse sido corrigida por Deus, talvez eu não estaria nem aqui mais. Não estaria nada, entendeu? Do jeito que estava lá atrás, eu não ia muito longe. Glória a Deus. Então, quando você tiver um tempinho em casa, não digo que vocês façam isso não, porque eu não posso julgar vocês, que eu não sei da vida de vocês. Deixa só um pouquinho o seu marido de lado, medita nisso aqui, gente. Pega lá, abre lá e Deus. Onde que a pastora pegou? Meu Deus. Abre lá e lê, medita. Fala, Deus, fala alguma coisa,
profundamente comigo nessa palavra. Às vezes você não está enxergando aonde você erra. Sabia que muitas das vezes você não enxerga? O Davi, ele disse assim: Senhor, quem pode entender os seus próprios erros? Expurga-me tu os que me são ocultos. Na sua oração, toda vez que você orar, sempre pede a Deus para abrir os seus olhos espirituais. Me ajuda a enxergar aonde eu estou errando. Se eu estou em algum pecado com o Senhor, se eu estou acertando, o que eu preciso melhorar. Abre o entendimento do meu coração para me entender aquilo que o pastor pregou. Gente, a gente tem que pedir isso. Porque às vezes tem uma bênção na sua vida que está travada justamente por causa disso. Lembra da Lídia? A Lídia, a maior bênção que ela queria era a salvação da família. Estava travado por quê? Porque ela não entendia o que o Paulo falava. A hora que ela entendeu, a bênção aconteceu. Quando você entende, aceita o que Deus está falando, está abrindo as portas da bênção. Tudo que você ora, que você mais quer, começa a acontecer, mas você tem que entender e obedecer. Entendeu? Pede a Deus, senão o inimigo cega você. Você vai indo, você acha que é tudo, menos um erro seu, e às vezes é um erro. Alguma coisa que você não está enxergando, né? Às vezes é uma coisinha de nada. Mas ninguém é perfeito. Irmão, preste atenção, ninguém é perfeito. Você, de vez em quando, você falhar, é uma coisa. Você viver em umzinho sequer, pode ser umzinho desse tamanhozinho assim. Um pecado separa você de Deus. Eu já expliquei isso aqui. Uma coisa é eu estou andando em santidade, sem querer eu pequei. E eu vou lá, vou me consertar com Deus. Entendeu? Agora eu saber que eu tenho um pecado. É porque é só umzinho, não tem problema, não vou lutar contra ele. Irmão, esse pecado vai acabar com você. O Sansão, ele só tinha um pecado, que era aquele da Bíblia. O Judas só tinha um pecado. O que aconteceu com ele? O Saul também, você só ouviu falar que ele tinha um pecado, acabou com eles, irmão. Uma coisa é você falhar, você pecou sem querer, vai lá e se conserta rápido. Outra coisa é você ter um erro na sua vida que você não se conserta. Aí você está vivendo em pecado, por menorzinho que seja ele. E o inimigo, ele é tão mentiroso que ele põe isso no seu coração. Ninguém é perfeito. É só um pecadinho à toa. Irmão, pecadinho à toa se você parar de ver. Você não vê falar que o Adão e Eva tinham um montão de pecado. Qual foi o pecado deles? Um pecado. Há uma diferença entre eu estou na santidade, comunhão com Deus, e pequei. Eu vou lá e me conserto com Deus. Entendeu? Sem querer eu falei. Ou eu tenho uma coisa, mesmo que seja uma, que eu estou em pecado, mas eu não me consertei ainda. Não consertei essa parte da minha vida. É como não tem aquelas... como é que é o nome daquelas tendazinhas, que tem um montão de pauzinho assim, é como se aquele pedacinho daquele pau ali, um pauzinho daquele, não está no lugar, a tenda não está esticadinha direito. Está assim, a lona está caída, como chover, vai começar a molhar por ali, porque eu tenho que estender todas as estacas minhas. Eu tenho que fazer as coisas direitinho, eu tenho que consertar a minha vida com Deus. Senhor, me mostra aonde eu estou errando, aonde eu estou em pecado, me ajuda a consertar. Você está entendendo de Zaqueu, quando Jesus entrou na casa de Zaqueu? Ele teve o desejo de mudar. Senhor, tudo que eu peguei dos outros, eu vou devolver. Se eu roubei os pobres, eu vou devolver. Então você tem que se consertar. Pai, eu estou devendo lá o Joaquim, eu não ia pagar ele porque ele é muito marrento, mas eu não posso fazer mais isso. Hoje eu sou um cristão, eu vou pagar. Deus, a minha casa que está no gato aqui, eu achei que para mim isso não tem nada a ver, porque a laje é rica, mas já que eu sou do Senhor, eu vou consertar isso aí. Você tem que se consertar, gente. Esse pecadinho, essa coisinha que você pensa que não tem nada a ver, ele é o pivô de amarrar tudo quanto é bênção sua. Você entendeu? Nunca tire nada de ninguém, nunca tenta dar volta nos outros, não faça isso, não minta. Procura andar certinho com Deus, procura andar certinho com as tuas coisas.
Olha, o João, posso falar só um pouquinho da sua vida? O João, por causa de um pequeno descuidozinho dele, olha a dor de cabeça que te deu esse negócio. Não foi? Um pequeno descuidozinho? Foi uma coisinha de nada, mas olha a dor de cabeça que deu. Está vendo por que Deus manda a gente andar direitinho? Hoje eu fui ali no mercado, nesse mercado aqui, eu e a Yasmin. Aí quando eu saí daqui ó, dessa portinha aqui, eu falei, me bota o cinto. Se a outra pessoa que vem aqui, a Rita da minha cara, o cinto para mim. Meu irmão, sei lá o que pode acontecer ali na esquina. Eu vou obedecer, mas ninguém faz isso, irmão. Eu não tenho nada a ver com ninguém. Jesus falou para me obedecer o quê? As autoridades do Senhor para glorificar o nome dele, não é? Então eu vou obedecer, pessoal. Tem hora que eu passo no sinal, os caras passam e dá rindo. Eu paro no sinal, os caras passam direto da hora para mim, tipo assim, vai ficar aí. Mas a Bíblia está mandando eu fazer o quê? Ah, você é trouxa. Não, eu não sou trouxa. Eu sou obediente a Jesus. Você está entendendo? Sim ou não? Eu sofri, passei uma luta aí, quase que desisti, vai ver, mas Deus não deixou eu desistir, consegui tirar minha carteira. Você está entendendo? Hoje eu ando por aí, eu não tenho nada. Se eu tiver que ir para qualquer lugar aí, eu vou tranquila. Lembra o que Jesus falou para Herodes? Para Herodes não, ele falou assim, as raposas têm seu ninho, e as aves têm seu ninho, e as raposas têm o covil, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Lembra que ele falou? É isso que ele quer fazer com você. Você ser uma pessoa honesta, você não precisa baixar a cabeça para ninguém. Assim, não estou falando de orgulho, não. Estou falando que você vive certinho. Você não tem onde o diabo humilhar você. Você está errado com Deus. Não tem uma coisa que o diabo pode ficar, eu sei que você está errado. Todo dia eu estou acusando. Você gostaria que fizesse com um filho seu? Todo dia ficasse rindo da cara do seu filho? Deus não quer isso. Então, gente, se conserta com Deus. Aquilo que você está vendo que está errado, eu vou consertar. Não é dar desculpa. Esse negócio de dar desculpa, não para com isso. A gente pode dar desculpa a qualquer pessoa, dentro para Deus. Não, mas eu não fiz por causa disso. Não, porque o pastor não entende. Irmão, o pastor não tem nada a ver com a sua vida, não. Você tem que ver com você e Deus. Você está entendendo? É eu e Deus, porque no final o pastor só está me ensinando. Quem vai me abençoar ou não é Deus, depende da minha obediência. Entendeu? Eu vou sair dali, agora sou eu e Deus. Na igreja é ensinado certo, agora eu vou sair dali, é eu e Deus. Se eu obedecer, eu vou ser bem sucedido. Se não obedecer, eu vou ser mal sucedido com Deus. Funciona desse jeito. Entendeu? Eu não sou Santa Rona, não sou melhor que ninguém. Mas não é que a senhora é perfeita. Não, mas eu vivo uma vida que eu procuro tampar as brechinhas, eu procuro fazer. Eu sempre peço a Deus, Deus me ajuda a fazer as coisas certinho. Porque você fazendo certinho, de vez em quando você já tem luta. Imagina se você não estiver certinho. Aí que o negócio pega mesmo, porque você certinho, Deus vai te socorrer. Invoca-me no dia da angústia. No meio da tempestade, ele vem andando sobre as águas. Sou eu, não temas. E acaba com aquilo tudo. Mas se você estiver no errado, no pecado, se você olhar sobre as águas, lá não vem ninguém, o mar cada vez engrossando mais, aí Deus, nada de atender. Mas isso acontece, irmão, em todo mundo. Presta bem atenção. Em todo mundo. Eu já tive situações difíceis na minha vida que eu estava no pecado. E aí que eu clamei, cadê Deus? Chorei, chamei, chorei, cadê Deus? Depois lá na frente Deus foi falar comigo. Você fez isso. Você está em pecado, como é que eu vou te ajudar? Entendeu? Se conserta, vigia mais, se converte, para os seus erros, aí eu vou poder te ajudar. Aí eu ia lá, errei feio.
jejum, orando de madrugada, pedindo força a Deus, Deus me livra desse pecado, tira isso de mim, tira. Eu senti que o retroço sumiu. Aí sim, daqui a pouco quando eu olhei, vinha Jesus andando sobre as águas. Agora sim, agora eu posso te ajudar, agora você está de volta. Você tirou o pecado entre nós dois, separava a gente. Você entendeu? Isso não é só vocês, e eu também. É triste você estar passando uma situação difícil, você clamar, Deus e Deus não te ouvir. Eu já passei por isso várias vezes, tudo por causa de pecado. Entendeu? Tudo por causa de pecado. Vamos orar então em nome de Jesus, pessoal. Vamos fechar nossos olhos. Oi, mãe. Deus abençoe. Boa noite, tá? Paz do Senhor para a senhora aí. Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos o Senhor. Por essa palavra, por esse conselho que o Senhor nos enviou. Eu oro, Pai, para que cada uma dessas pessoas, não só os que estão aqui, mas em casa, Pai, que a poderosa mão do Senhor esteja sobre a vida deles, que andou com Teu Espírito Santo. E onde eu oro também para que a gente, Pai, a cada dia tenhamos um coração quebrantado, submisso à Sua vontade. Que a gente possa entender Seu Espírito Santo que convence o homem do pecado, do juízo, da justiça. Possa nos ajudar a entender, Pai, que não é a nossa vontade, é a Sua vontade que prevalece, Pai. E que nós fomos chamados e escolhidos para ser dirigidos pelo Teu Espírito Santo, Pai. Que pela nossa cabeça a gente já vivia lá no mundo e não deu certo, deu tudo errado. Então nos ensine o temor do Senhor, a obediência, a santidade. Pai, nos ensine a fazer conforme a Tua palavra. Realmente ser aqueles seguidores mesmo de Jesus que levam a sério a Tua palavra, que põe em prática, aquela pessoa que foge, que tem nojo do pecado, Pai, e busca no Senhor a santidade, busca, Pai, a obediência. E que em nome de Jesus, em tudo que essas pessoas precisarem, o Senhor venha abençoar a vida delas. É aonde nós estamos orando e agradecendo. Paraliso toda a ação do mal e exijo que saia do casamento, da prosperidade, dos filhos, da família, de todas as áreas, em nome de Jesus. Pai, eu estou em nome de Jesus consagrando, Senhor, esse líquido que está no seu altar. Pedindo, Senhor, que o Senhor põe o seu poder ali, transforme no seu sangue todo o coração que for lavado ali. Pai, em nome de Jesus, seja transformado para a glória do seu nome. Em nome de Jesus e graças a Deus. Amém, pessoal? Glória a Deus. Então, pessoal, desejo uma boa noite aos seus irmãozinhos, mergulha ali o coração e vamos na paz do Senhor. Glória a Deus. Mãe, Deus abençoe a senhora, tá? O pessoal aí do Face, do nome de Jesus.